todos. Aqui mais uma vez com o nosso canal For USA Florida, dando uma caroninha, indo para o trabalho. São 6 horas e 58 minutos e 78 graus Fahrenheit. Hoje, sexta-feira, fim de semana, e vamos em frente que atrás vem muita gente. Pessoal, vocês estão sentindo aí, a câmera está tremendo um pouco, que eu coloquei no suporte, estou gravando do iPhone, porque tem um suporte e eu consigo gravar essa hora para dentro do carro. A GoPro fica muito escura, ainda que tirando o Pro Tune e colocando low light, ainda assim não fica muito legal. Sony Action Cam, eu não coloquei suporte ainda no carro para Sony Action Cam, então tem que ficar segurando e isso cansa. Por isso eu estou gravando agora com o iPhone. Essa hora está parecendo um pouco vermelhado devido ao efeito da camisa e da luz que eu tenho aqui, ó. Pronto, ó. Apaguei a luz, então tá dando esse efeito meio avermelhado. Muito bem, pessoal. Antes de entrar no assunto propriamente dito, a garganta tá. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu queria fazer um comentário a respeito do vídeo que eu coloquei ontem sobre a difícil vida, ou a vida difícil de um imigrante nos Estados Unidos. Basicamente, aqueles que estão fora de status, aqueles que estão ilegal, como queiram chamar. E algumas pessoas ficaram chateadas, deram um dislike no vídeo. Tudo bem, cada um pensa de uma forma. A pessoa ou o público, o alvo, o tipo de pessoas que se quer alcançar são aqueles que têm o desejo de um dia migrar para os Estados Unidos. Então eu respeito a decisão da pessoa dar um dislike e etc. Outras pessoas deram like, inclusive teve um rapaz, eu esqueci, eu tinha que ter anotado o nome dele, que ele explicou que mesmo com toda a dificuldade e privações que uma pessoa num estado ilegal aqui possa passar, ainda assim é muito melhor do que no Brasil, porque aí ele estava explicando, os postos de gasolina estão fechando às 22 horas, ou seja, às 10 horas da noite, e o comércio somente fica aberto até às 6, devido a que os postos de gasolina são roubados, né? Aqueles que supostamente teriam que ficar 24 horas são roubados durante a madrugada, e os negócios estão fechando as portas às 6, devido a que aqui nos Estados Unidos é conhecido como drive-by. Uma gangue dentro de um carro, passa dentro de um carro, já passa metralhando, atirando. Isso também está acontecendo lá no Brasil, então o pessoal está com medo. E o fato, ele disse, da pessoa trabalhar e não poder comprar por R$5.000 uma moto básica de 125 cilindradas, e ele enumerou outras razões. Então ele falou que ele tem visto muitos vídeos sobre os Estados Unidos e o Canadá, que ele quer aprender mais, né, para poder tomar uma decisão e tentar migrar, né, e morar no exterior. E eu entendi muito bem os argumentos dele, né? Eu sinto muito pela situação que o nosso país está enfrentando. Como eu já disse, eu sou brasileiro de nascimento, americano por opção. O meu coração continua batendo verde, amarelo, azul e branco. Mas como eu também já disse várias vezes em alguns vídeos, pessoal, o meu compromisso é com a verdade. Você tem todo o direito de discordar, todo o direito de dar um dislike, né? E diga-se de passagem, foram os primeiros dislikes que eu recebi nos meus vídeos. Até porque é impossível agradar a todos.
O meu compromisso é com a verdade. Eu já falei que uma das coisas que eu mais prezo na minha vida é a minha liberdade, a minha consciência. Por isso que, por exemplo, hoje eu não aceitaria, por exemplo, receber um patrocínio para o canal. Por quê? Muitos patrocinadores, eles querem te patrocinar, mas interferir no conteúdo, né? Olha, não fala isso, coisa e tal. Não, eu quero ter a liberdade de falar o que eu quiser. É o meu canal. Se as pessoas gostam, amém. Se não gostam também, amém. Mas eu prezo essa liberdade de me expressar e não de expressar aquilo que os outros querem, né? Ser um papagaio, repetir aquilo que os outros falam. Eu prezo esse direito, eu me dou esse direito de falar o que eu quero. Até porque o canal não se sustenta, é um canal novo. Eu tenho 55 inscritos. No outro canal que, por erro, por mistake, eu apaguei, eu tinha mais, já estava alcançando as 2.000 visualizações. Agora eu tenho 56 inscritos e ainda não cheguei às 1.000 visualizações. Então é um canal pequeno, é um canal que, sinceramente, não faz cosquinha, né? Não está incomodando. Mas isso serve para mim como uma terapia, porque eu sou muito tímido, eu gosto muito mais de escrever do que assim me expor em um vídeo, né? Mas está me ajudando muito, e eu estou gostando imensamente de fazer esses vídeos para vocês. Tem sido para mim algo rejuvenescedor e eu gosto. Então, olha, você que deu o dislike, eu não estou chateado não, de coração te digo isso e olhando para a câmera, não estou chateado, eu respeito a sua decisão, mas eu tenho esse compromisso com a verdade, né? Porque eu não quero pintar um pavão ou tipo Denorex, parece, mas não é. Tem ilegais aqui que já até compraram a sua casa própria, tem a sua empresa. Volto a repetir, não sei como conseguiram isso, mas eu tenho amigos que estão no país ilegalmente e tem uma empresa de landscape, de jardineria, né? E recentemente comprou a sua casa própria. E eu, por exemplo, eu sou legal e não tenho uma casa própria. Então, que Deus continue abençoando a essa pessoa, independente do seu status, né? Mas o outcome, ou seja, o fruto daquele vídeo foi depois de algumas pesquisas e também conversas com advogados, não somente um, de imigração. E tanto que eu já tinha gravado aquele vídeo, mas eu estava me dei a liberdade de retê-lo e não pô-lo no YouTube, porque eu sabia que ia gerar algumas contradições não, algumas polêmicas, mas como meu compromisso é com a verdade, então eu coloquei, tá bom? Obrigado pelas 2 pessoas até a hora que eu saí de casa que deram dislike. Obrigado. Eu não vou aqui amaldiçoar a ninguém ou falar palavras de baixo calão, não é o meu estilo, não é a educação que eu recebi, tá bom? Agora vamos ao tema de hoje. No tema de hoje eu quero falar sobre fazer o inverso, né? Geralmente a gente fala das coisas que aqui na América são melhores que no Brasil, ou das coisas que temos aqui na América e não temos no Brasil. Hoje eu quero fazer o inverso, falar das coisas que o Brasil é melhor ou é superior aos Estados Unidos. Tem, gente. Tem coisas que aí no Brasil são muito melhores do que aqui nos Estados Unidos. Um exemplo, dentista. Dentista. Um tratamento dentário aqui, mesmo para quem tem um plano como eu tenho, pela empresa que eu trabalho, pela HBO, um tratamento dentário aqui, pessoal, é caríssimo. Caríssimo, caríssimo, caríssimo. E o dentista aqui na América,
ele não tenta recuperar o seu dente, quer logo arrancar. E muitas vezes, como aconteceu comigo nesse ano, que caiu uma obturação de um dente meu e no fim de semana. Então eu fui, era até uma, digamos assim, emergência, né? Um dentista. E aí, primeira coisa, começou a tirar raio-x, né, da boca. Eu só queria obturar o dente que caiu, mas como o plano cobriu, então tá bom, vai lá. Aí bota aquelas plaquinhas várias vezes, aí fez o raio-x. Aí do raio-x veio o médico dizendo, o dentista dizendo, tem que fazer o canal, coisa e tal, o seu plano cobra tanto, mas você vai ter que pagar do seu bolso tanto, coisa e tal. Total que eu ia ter que pagar do meu bolso, se não me engano, $170 por semana para começar o tratamento. E o meu dente, claro, não vou mostrar aqui, mas tá limpinho, caiu a obturação, mas tá limpinho. Já um dentista brasileiro, ele tenta recuperar o seu dente. A obturação que um dentista brasileiro faz é muito superior que a de um dentista aqui na América. E não quero falar somente de um dentista americano, mas tem outros dentistas também de outras nacionalidades. Eu fiz um tratamento há anos atrás com um que era, acho que é iraquiano, iraniano, não sei. E até que ele foi legal, mas, por exemplo, antes de procurá-lo, eu tinha ido em um outro dentista, um brasileiro, e ele me falou que ele poderia recuperar esse dente, mas como não era a área de especialização dele, ele me recomendou esse outro que eu fui, e ele fez o tratamento, mas teve que arrancar e etc. Mas, resumindo, o dentista aqui na América, ele não recupera, ele quer logo arrancar, ele quer, de repente, aquela coisa, né? Faz uma tempestade num copo com água. É um problema que pode ser rapidamente solucionado. Ele cria um bicho-papão para poder tirar dinheiro do seu seguro e, se possível, até você tem que pagar do seu bolso também para complementar. E, resumindo, é caríssimo. Então, o dentista brasileiro, tanto em Portugal quanto aqui, é o tipo de profissional muito mais bem visto, não somente pela comunidade brasileira e até pelos próprios americanos que confiam. Então, o dentista brasileiro é melhor que os dentistas daqui da América. Um segundo fator, segundo ponto que aí no Brasil é melhor do que aqui na América: médicos em geral. Mas como assim, Gustavo? Você não está vendo que, poxa, a saúde do Brasil está doente, está enferma, para conseguir uma consulta? Sim. E isso é um problema de estrutura, é uma estrutura arcaica, viciada, fadada ao fracasso. Mas o médico em si, o médico brasileiro, é muito melhor que o médico americano. Aqui, o médico americano tem todas as condições materiais, excelentes hospitais muito bem equipados, mas o médico em si não se compara com o médico brasileiro. O médico brasileiro, por exemplo, você vai em médicos brasileiros aqui, eu estou me sentindo assim, coisa e tal, e vai, te examina, você está com isso. Já o médico americano, olha, sinceramente não sei o que você tem, eu vou passar aqui uma bateria de exames, coisa e tal, e daqui a 15 dias você volta, vem aqui me ver novamente. O médico brasileiro, ele, pelo menos aqui, né, ele te atende com paciência, passa tempo contigo, conversa. Já o médico americano não, é aquela coisa, business is business. Você vai, o que você está assistindo? Estou assistindo aqui, tá, faz isso, coisa e tal. Estende o braço, se dobra, toma aqui esse muscle relaxer, que é um relaxante muscular, para dor, coisa e tal, 500 miligramas, e pronto, já está.
a saúde aqui na América é extremamente comercial, a medicina aqui na América é extremamente comercial. Então o médico brasileiro tem, não sei se devido aqui já está no nosso DNA de brasileiro, né? Mas aquela coisa de se interessar, de conversar, de relaxar o paciente, né? De fazer um diagnóstico mais profundo e etc. O médico americano não, já chega no consultório já pensando em ir embora, então é aquela coisa bem superficial, é aquela coisa bem profissional, se você está bem ou não, o negócio é ele receber o dele e pronto. Esse seria o segundo fator. E a terceira coisa ou o terceiro fator, melhor dizendo, que aí no Brasil é melhor do que aqui, frutas. A fruta aí no Brasil tem gosto de fruta. A banana tem gosto de banana, manga tem gosto de manga, carambola tem gosto de carambola. Sabe que aqui tem jamelão? Aqui na América? Nunca vi não. Morango tem gosto de morango. Aqui é tudo muito artificial, pessoal. Claro, depende também do season, ou da estação, ou da época da colheita. Mas, por exemplo, a minha esposa comprou agora banana, pera e acho que manga. Não lembro se comprou manga. Mas a pera estava dura feito uma pedra. Se tacasse na parede, ia furar a parede. Então tem que esperar amolecer. Já no Brasil você não compra assim. Já compra aquela pera água gostosa, aquela laranja, né, docinha. Aqui não, aqui eles não esperam madurar. E isso com todos os agrotóxicos, inseticidas e toda aquela parafernália química, né, substâncias químicas que eles colocam. A maçã, aquele vermelho que você vê que não é normal. Então é diferente, pessoal, bastante diferente. E se eu procurar mais, tem outras coisas que aí no Brasil são bem melhores que aqui na América, né? Mas eu queria mostrar essas três, ou fazer um vídeo sobre essas três coisas, tá bom? Se você gostou, dá aí o seu joinha, tá? Ajude a divulgar o canal, deixe o seu comentário e, mais uma vez, eu quero, de todo o meu coração, se eu, de alguma forma ou de outra, com aquele vídeo falando a realidade sobre a vida de um imigrante ilegal aqui nos Estados Unidos, se eu magoei ou feri alguém, por favor, me perdoe, não foi a minha intenção. A minha intenção sempre é de querer ajudar, mas eu também tenho que falar a verdade. Eu não posso ficar passando a mão na cabeça, eu não posso vender para você vento, ou criar no seu coração uma ilusão. Eu acho que a verdade, ainda que doa, tem que ser dita, tá bom? Grande abraço então e see you next time. Bye!